Olá, gente querida! Hoje é quinta-feira, dia 12 de janeiro, quinta-feira da primeira semana do tempo comum. Nós estamos lendo o início do Evangelho de Marcos, textos tão bonitos. Inicia o ministério público de Jesus, as curas, os exorcismos, a sua fama que cresce, mas também crescem os conflitos e a resistência. Obrigado por sua companhia. Obrigado por estarmos juntos todos os dias aqui no nosso canal do YouTube Dom Paulo Jackson, ou por meio da Rádio Maria, ou ainda por meio das plataformas de podcasts. O texto do Evangelho de hoje trata de um leproso. Marcos capítulo 1, versículos 40 a 45. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a primeira coisa que devemos fazer é determinar do que se trata. Quando nós chamamos este homem de leproso, o que de fato queremos dizer? Para isso é muito importante que vocês leiam Levítico, capítulos 13 e 14. Aí se trata da lepra. Mas atenção, a lepra aqui não é a doença que nós conhecemos como hanseníase. No livro do Levítico, também no tempo de Jesus, no tempo da Bíblia, trata-se, por exemplo, de calvície, trata-se de uma mancha na pele, manchas esbranquiçadas, todos os tipos de afecção cutânea, inclusive nas roupas e também nas paredes. O que está em jogo é a pureza ritual. Tudo que cheira a bolor, a mofo, a putrefação, a fermentação, a apodrecimento, para Israel é impuro. Portanto, é muito importante ter clareza de que não se trata propriamente dito de hanseníase. Pode ser que houvesse, e certamente havia, casos de lepra propriamente dito. Mas nem tudo era lepra. Nem tudo era hanseníase. No sentido genérico da palavra, trata-se de uma afecção cutânea. E isso provocava impureza ritual. Teoricamente, o homem não poderia entrar na sinagoga, não poderia participar do culto no templo.
ele era considerado permanentemente impuro. Um segundo elemento lindo no texto é a oração daquele homem. Ele reza assim: se queres, tens o poder de curar-me. Se queres. É um modo de reconhecer que a graça é sempre iniciativa de Deus, parte sempre do coração amoroso de Deus. E o versículo 41 diz com toda clareza: Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Percebam que Jesus toma a iniciativa e ele é movido pela compaixão. Um termo tão bonito, tanto na língua hebraica como na língua grega. Em hebraico como em grego tem a ver com a dimensão interna, as entranhas, o interior da pessoa. Em hebraico, rachamim significa entranhas, mas também significa algo vinculado ao útero materno. Rechem é o útero materno. É como se Jesus se revolvesse até a profundidade do seu interior, das suas entranhas mais profundas. No Novo Testamento, o verbo é splanchnisomai. Splanchnon significa também entranhas, a parte interna, os intestinos, as vísceras. Jesus se move de amor, se move de compaixão no mais íntimo do seu ser. E ele atende à provocação daquele homem dizendo: eu quero, fica curado. Jesus quer nos curar, não somente das doenças físicas, mas sobretudo da doença mais grave, o pecado, que nos rouba a inocência, nos rouba o caminho de santidade. Jesus, ao intervir, eu quero, fica curado, quebra exatamente este ciclo. A compaixão, o amor de Deus, Jesus que primeireia, Jesus que se antecipa, Jesus que vem ao encontro daquele homem, eu quero, fica curado. Essa atitude de Jesus é capaz de refazer o ciclo, refazer o ritmo desse encontro tão bonito, deste homem doente, não somente doente fisicamente, mas sobretudo ele é desprezado, humilhado, rejeitado e excluído. Jesus o reinsere no seio da comunidade eclesial. Um terceiro elemento para a gente recordar: os sacerdotes, tanto lá no Antigo Testamento quanto no tempo de Jesus, são os sacerdotes responsáveis por duas coisas em casos de lepra, entre aspas. Os sacerdotes são responsáveis por dar o diagnóstico e também são responsáveis por comprovar que houve a cura. E estabelecem, de certo modo, também a oferenda que deve ser apresentada. Os sacerdotes não curam, mas eles comprovam que houve a cura. Vão ter que reconhecer que aquele homem ficou curado depois do encontro com Jesus. Um quarto elemento importante. Aqui está a força libertária, a força libertadora de Jesus. O corpo daquele homem, com a presença da lepra, desta afecção cutânea, era considerado sempre impuro. É interessante que Jesus toca naquele homem e, ao invés de ficar impuro, ele é quem transmite a pureza. Tal é a força que emana do coração de Jesus. Teoricamente, pela Bíblia, quem tocasse num homem leproso ficaria impuro por vários dias e deveria fazer muitos rituais de abluções, de banhos, etc.
Jesus toca nele. Mas como Jesus é a fonte de toda santidade, de toda pureza, ele não é contaminado, ao contrário. Ele contamina, entre aspas, com o bem, com o amor, com a graça de Deus, com a misericórdia e a compaixão. Que Jesus nos toque, que ele nos contamine com o seu amor compassivo e misericordioso. Finalmente, um último elemento que merece, segundo a minha opinião, um destaque especial é o segredo messiânico. No Evangelho de Marcos há esta característica literário-teológica. Jesus manda que todos aqueles que têm contato com ele, Jesus os obriga a não divulgar, a não dizer nada. O homem curado deve ficar em silêncio. Mas quanto mais Jesus obriga, quanto mais Jesus insiste, mais eles falam, mais eles testemunham. E inversamente proporcional, a fama de Jesus cresce por toda parte. Aliás, esse início do Evangelho de Marcos é um início marcado pela fama, pelas multidões que acorrem, muitas curas, exorcismos, mas também gradativamente começa e aumenta o conflito. É importante então observar esse início do Evangelho de Marcos a partir dessas duas vertentes. Jesus que prega o reino, faz milagres, cura, liberta, as multidões acorrem, tantos o procuram, ele está sempre cercado de discípulos e de multidões. Por outro lado, gradativamente vai aumentando o conflito, até um dia desaguar no mistério de sua morte na cruz. Vamos pedir a nosso Senhor, sobretudo, que cure as nossas lepras, aquilo que nos impede de termos um contato vivo com o Senhor, sobretudo as experiências dolorosas do pecado, que nos afastam de nós mesmos, nos afastam da nossa identidade profunda, nos afastam dos irmãos, nos afastam de Deus. Embora nunca percamos a amizade, a proximidade com o Senhor, o pecado de fato fere essa aliança. Por isso, ela sempre e de novo deve ser refeita por meio do sacramento da misericórdia, da penitência ou da reconciliação. Um abraço a você. Fique com Deus, com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus nos permitir. Amém.